Boa noite a todos. Hoje é dia 29 de março de 2021. Hoje é o nosso sexto encontro da aula de perícia e investigação contábil. No dia de hoje, né, a aula está sendo em home office, né, por uma decisão da instituição. Então, hoje estou gravando de casa, né, estou online com vocês de casa, e o nosso objetivo no encontro de hoje é praticar, né? Então, na aula passada, nós já fomos conversando sobre o nosso assunto, falamos a respeito, né, do papel do perito, papel do assistente, como é que funciona todo o trâmite, né, e comentamos, né, que antes nós tínhamos a situação de você pegar o processo em carga, hoje nós não temos. Eu não sei com quem foi que eu conversei recentemente, que falou assim: Rafael, isso é realidade sua, né, isso é realidade sua em Santa Catarina, né, mas no meu estado ainda tem muito processo físico. Então, assim, não sei se amanhã vocês decidirem morar numa outra região do país, né, que às vezes você tem regiões que são maravilhosas, paradisíacas, né, vai que lá ainda tem muito processo físico, né, ou vai, e acontece muito assim, ó. Deixa eu aproveitar e comentar uma coisa com vocês. Eu estava consultando um processo, alguns processos, por causa de um cliente, né, o cliente acabou se atrapalhando, a empresa de fato não existe mais só de direito, né, então peguei alguns processos para dar uma olhada, processos tributários e tudo mais, né, muitos deles, eles ainda vão ter tramitação, e recentemente que eles foram para o EPROC, né? Mas se bobeasse ainda no meio tempo desse ali, acredito que agora a Justiça Estadual não mais, né? Mas seria uma situação onde a pessoa pegaria um processo físico. Por quê? Porque geralmente esses processos, assim, quando levam bastante tempo, teve um que era de 2008, aí em 2008 foi declarada incompetência do juiz. Eu falei, cara, mas 2008 agora, a questão da incompetência? Enfim, né? Então, assim, o processo ainda não acabou, e teve um outro que daí o cliente, no primeiro momento, ele seria envolvido, ele não foi, graças a Deus, né? Que era uma questão de crime ambiental. Eu não leciono para vocês esse conteúdo, foi um conteúdo que eu lecionei para a turma de administração, e era justamente a questão da responsabilidade do gestor, e ele não tinha responsabilidade, a empresa nem estava em nome dele, nem nada, então, tipo assim, já logo do começo ele saiu, mas na hora de puxar, puxou o nome dele, eu estava dando uma vistoriada nos processos, e era uma questão de 2005, e agora, final de 2020, houve a prescrição, né? A justiça, na questão criminal do crime ambiental, né? Até acompanhei um pouco mais, dei uma pesquisada, deu para ver, inclusive, ali os vídeos, né? Com depoimento das partes, o que tinha acontecido, eu queria ver se tinham comentado alguma coisa dele, dei uma fuçada rápida, mas não tinha, e acabou acontecendo a prescrição. Beleza, mas vamos ao nosso assunto, vamos ao que interessa. Então, assim, ó, compartilhando a minha tela com vocês, aparece o seguinte, ó, a aula 5, e eu botei a aula 5 e a aula 6 como sendo juntas, tá? A gente teve aquele material sobre honorários, nós tivemos um modelo de petição de honorários. Eu vou até aproveitar e eu vou abrir, no modelo de petição de honorários eu vou ter que abrir aqui no computador, só um pouquinho. Ó, eu vou abrir o modelo de petição de honorários. Então, assim, ó, esse aqui é um modelo, né, do Conselho Federal de Contabilidade. Ele é bem bacana para que você tenha um parâmetro. Comentei com vocês, o curso de administração não tem a disciplina de perícia, poderia ter, não tem. E eu já vi situações, é claro que não, a professora Tânia também é muito boa, né, em termos de passar conteúdo, mas eu tenho diversos colegas, né, que são contadores e que tiveram a disciplina, e eles nunca peticionaram, eles nunca viram a questão da petição.
O meu intuito como professor de vocês é possibilitar que vocês tenham, né, essa noção de como é que funciona o trâmite, como é que funciona o andamento processual. Por quê? O objetivo não é capacitar vocês para ser advogados, porque não é o objetivo, né? Mas é que vocês possam ter a noção de como é que funciona, né? Em algumas aulas eu coloquei, inclusive, a questão da prática, né? No começo, se talvez vocês não tivessem tido uma disciplina específica ou não tivessem tido com alguém que já viu, já passou, já vivenciou e já conversou com outros colegas de profissão sobre o assunto, a pessoa fica muito chateada, né? Quando você faz um trabalho de perícia bem bacana e depois você vê que o advogado ele impugna ali os seus cálculos e você olha e fala assim, cara, mas que animal, né? Nem faz sentido essa impugnação, mas às vezes é para ganhar tempo. Da mesma forma, na questão trabalhista, né, é o que sente, vocês que lidam dia a dia com o empresário, têm contato com o empresário, é quando o empresário, ele recebe as ações trabalhistas, né, o cara fica muito chateado, o cara fica muito puto, porque o cara pensa assim, ó, tratei o cara como se fosse filho aqui dentro da minha empresa, dei de tudo para ele, e agora ele me vem ainda com, além de ele me pedir umas verbas, que eu acho que já estavam pagas, né, ou às vezes o empregador sabe, ele fala, não paguei mesmo, não paguei, beleza, não pagou, o cara tá ciente, né, mas ele fala assim, pô, mas dano moral aqui, dano moral nesse valor, poxa, eu não concordo. Eu acho que no momento eu já comentei com vocês, eu tive uma situação que o empregador estava muito revoltado. E o cara falou assim, olha, eu vou bater aqui no cara na audiência. Eu era representando o empregador. Aí eu falei, não é assim, coisa e tal. O advogado às vezes coloca a questão do dano moral justamente para ter um poder de barganha, de negociação, né? Então, aí tentei resolver. No final, eles chegaram num acordo, o empregado disse realmente que o empregador sempre tinha tratado ele muito bem, que não era bem aquilo, tá? E deu tudo certo. Beleza. O nosso assunto, então, o que eu quero trazer para vocês? Olha, eu trouxe primeiro, então, ali a petição, né? O modelo de petição. Então, o que é essa petição? Essa petição é uma petição onde a pessoa vai aceitar, né, o encargo, ou ele já aceitou, e ele vai apresentar ali o valor dos honorários, tá? Então, assim, ó, exemplo aqui, né? Excelentíssimo senhor doutor juiz, né? Aqui, juiz de direito, né? Da tal vara, né? Então, tipo assim, ó, pode ser assim, da terceira vara civil da comarca de Blumenau, Santa Catarina. Beleza? Ah, professor, como é que eu vou saber o endereçamento para quem que eu vou mandar? Quando você for nomeado perito, o documento vai apresentar para você da onde que vem a determinação. Então eu vou só apagar uns dados aqui, ó, só para a gente ver, tá? Eu vou só meio que dar uma detonada aqui nos números, só um pouquinho. Ó, pronto. Deixa eu mostrar aqui um exemplo aqui para vocês, só para vocês terem um parâmetro, né? Ó, essa aqui é uma nomeação para um perito, tá? Que daqui eu até ia montar para de vocês. Então, o que acontece, ó? Poder Judiciário, Justiça do Trabalho. Ó, de onde é que vem, ó? Primeira Vara do Trabalho de Brusque, tá? Como é que a gente sabe que é a primeira vara do trabalho de Brusque? Por causa desse número aqui, ó, tá? Então, deixa eu voltar aqui, ó. Então, por exemplo, tá? Se fosse, né, você foi nomeado por causa de uma vara de trabalho, seria Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da primeira vara do trabalho de Brusque. Pronto. Então, assim, ó, na própria, ó, primeira vara do trabalho de Brusque, tá? Na própria nomeação, você vai ver de onde é que é. Se você às vezes está com dúvida, tipo, não vai ter porque tem um modelo, né? Mas se você tivesse dúvida como é que é feito aqui, ó, você poderia ver no processo como é que os advogados peticionaram. Na primeira, quando o processo é chamado de distribuição, tá? Quando é peticionado, vara do trabalho de Brusque tem duas. Eu não sei para se vai para a primeira ou vai para a segunda. Então, quando eu peticiono, eu deixo em branco, certo? Eu boto tipo uma barra, né?
esse como se fosse um sublinhado sem tal, tipo underline, né? Acho que é underline. Não sei qual é a palavra em português, né? Um underline. E menciona assim, vara do trabalho, e daí o processo vai ser distribuído. Então, um vai para a primeira, um vai para a segunda, ele vai fazendo, né, conforme vão vindo os processos. A mesma coisa quando você tem várias varas cíveis, né? Então, ele cai numa, ele cai na outra, ou, às vezes, pela questão, né, de qual é o assunto que é abordado, a questão da especialidade, aí ele já vai para uma específica. Então, digamos, tem uma que só resolva questões bancárias. Então, quando você, na hora que vai peticionar, isso é advogado, né, ele coloca o assunto, ele vai especificamente para aquela, né, então ele cai sempre naquela, beleza? Só trocando uma ideia com vocês, tá? Então, assim, a vara vocês vão saber porque vocês vão ser nomeados. Número do processo. Se a gente observar aqui, ó, ele traz o número de processo, ó. Tá aqui, ó. Né? Pode colocar só assim, né? E aqui, ó, o que que acontece? O que que é isso aqui, tá? Isso aqui é assim, ó, ação trabalhista, né? Ou se fosse um reclamatório, é trabalhista, e o rito é sumário, né? Sumaríssimo, na verdade. Então, assim, ó, que eu sei, né? Mas assim, se não, poderia ser assim, ó, uma ação, rito ordinário. Professor, isso para mim como contador, vou precisar decorar isso aqui? Não, tá? Mas isso aqui é só nomenclatura. Deixa eu mostrar um negócio para vocês saberem, tá? Isso é bem interessante e vai ajudar vocês em muita coisa, tá? O que que acontece? Essa primeira parte aqui, a título de curiosidade, né, é o número do processo. Então, em 2019, esse processo era o processo 656. Como? Em 2019, porque aqui é o ano, 2019, esse era o processo 656. Esse 58 aqui é chamado de dígito verificador. É que nem acontece com conta de banco, é que nem acontece com o número do CPF de vocês, tem aqueles 2 dígitos. É para ver se o número fecha aqui, né? Então, assim, ó, o número do processo é 656, o dígito verificador é 58, o ano é 2019. Aí aqui, ó, 512. 512, o 12 é o TRT 12. Tribunal Regional do Trabalho, né, 12. Ou, para dizer aqui que é Santa Catarina, né? E aqui é a cidade, tá? 0010 é Brusque. Por isso que eu nem mudei aqui, porque senão não faria sentido. Então, assim, se fosse um processo em Balneário Camboriú, o número aqui é diferente, ou em Itajaí, certo? Professor, eu vou decorar isso aí? Não. Professor, o professor... Professor, pode Oi. repetir ali cada um que eu estava anotando ali? Beleza. Então, assim, ó, esse primeiro número aqui é o número do processo. Quer dizer, perdão, tudo é o número do processo. Mas só para entender como é que funciona, esse processo aqui é o processo 656 do ano de 2019. Tá? Então, assim, ele começa de novo depois, né? 2020, daí ele vai aumentando o número de processos, tá? O 58 é o dígito verificador e o 2019 é o ano, beleza? Aí, o que mais que eu tenho? Eu tenho, né? Aqui, ó, 5, 12. O 12 significa que é a Justiça do Trabalho. Professor, pode dar um outro exemplo? Posso sim, tá? Deixa eu dizer, tá vendo esse 512 aqui, ó? Se ele fosse 8.24, seria, né, Justiça, ou, vou botar assim, ó, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que é a Justiça Estadual, tá? Justiça Estadual de Santa Catarina. Os processos, se fosse 821, acabei de ter que ver hoje 821, Rio Grande do Sul, o Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral agora não me lembro, mas o que que acontece? Deixa eu ver se eu tô... Depois eu vejo e mostro para vocês. O que que acontece? 505, aí é a Justiça Federal. Então, assim, ó, por que que eu estou comentando isso? Pode acontecer, e isso acontece com muita frequência, tá? Isso acontece com muita frequência. É assim, ó, por que que eu estou comentando tudo isso?
vocês como contadores, o cliente liga para vocês, o cliente, o empresário, não necessariamente ele tem um escritório de advocacia ou ele tem um advogado contratado. Então, quando dá qualquer tipo de problema com o cliente, com o empresário, ele liga para o contador. Aí ele fala assim para o contador, ó, contador, a minha conta, eu não consigo movimentar minha conta. E aparece assim, ó, bloqueio judicial. É isso que acontece, bloqueio judicial. Professor, já viu isso acontecer bastante? Já, muito, 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 muito. Então, assim, ó, eu já vi acontecer, por exemplo, com uma pessoa que ela disse assim que o banco não soube informar para ela do que era o bloqueio. Aí eu falei assim, olha, não tem como, o banco tem que te informar, porque mas se tem um bloqueio ali por parte do banco, o banco deve saber. Aí ela pegou e me falou, o número do processo é tal. Aí dizia assim, ó, essa numeração aqui, ó, era 824, beleza? Como ela falou 824, eu já consegui entender que era um processo da Justiça Estadual, né? Então entrei no sistema do tjsc.jus.br, entrei lá nos processos judiciais e joguei o número do processo. Aí localizou o que era o processo, né? Um desses casos não era da Uniavan, né? Mas era a faculdade, né? A pessoa acabou fazendo a faculdade, ela parou, aquela coisa assim de parar e nunca mais voltar, sabe? E daí a faculdade tentou cobrar, não localizou ela, eles chegaram a fazer por edital, né? E daí eles colocaram, negativaram ela no Serasa e depois eles pediram o bloqueio da conta. E o processo foi andando, ela nem sabia que ela tinha processo, né? Ela foi andando sem ela acompanhar até um determinado momento que bloquearam o valor da conta dela, tá? O valor foi liberado, a gente conseguiu a liberação do valor, né? Mas depois ela acertou na faculdade, ela falou, não, eu vou acertar porque depois eu quero estudar de novo, e ela acertou, beleza? Então, assim, ó, o que vai acontecer com vocês como contadores, tá? Muito provavelmente, o que acontece muito é aparecer assim, ó, ação trabalhista, né? Aparece lá uma ação trabalhista, aí a pessoa já fala assim, olha, né, busca o advogado, dá uma consultada ali que é uma ação trabalhista. Eu vi recentemente uma pessoa que ela falou assim, eu já nem, isso no YouTube, né? O cara falou assim, eu já nem vou nas audiências trabalhistas porque eu sempre perco. Então eu já nem vou. Então quando o cara vai ver, já tem bloqueio da conta. Vai o processo à revelia, beleza? Né? Ou pode acontecer que nem um senhor que falou para mim assim, olha, Rafael, eu acabei assinando como avalista de uma pessoa e a pessoa não pagou. Aí, né, o cara falou, não, pode deixar que eu vou resolver, quando vai ver tem o bloqueio. O cara vai ligar para o contador. Beleza, vamos voltar aqui, né? Então, isso aqui se chama o endereçamento, né? O número do processo. Aqui, a ação. Professor, poderia deixar sem a ação? Eu entendo que sim, tá? Eu deixaria sem ação. Mas aqui também, bonitinho, do Conselho Federal de Contabilidade, né? Aliás, naquela trabalhista ele diz, né, que é uma ação trabalhista, uma reclamatória trabalhista e qual que é o rito, tá? Mas aqui poderia deixar sem, se você tivesse, né, na dúvida, ou aqui pode ser assim, ó, uma ação indenizatória, uma ação de prestação de contas, beleza? O autor, quem que é o autor? Quem ingressou com a ação e quem é que está respondendo, né? Que é o réu, né? Então, quem ingressa com a ação é o autor, né? E a outra parte é o réu. O perito, no caso, é vocês, né? E daí a pessoa coloca seus dados, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, Aline, ou Adalberto, ou Davi, né? Ou Betina, ou Camila, ou Carolina, né? Perito ou perita, né? Contador habilitado nos termos do artigo 156. Isso aqui, ó, não muda, né? Esses dados que ele está habilitado no Código de Processo Civil, conforme registro. É claro, aqui sim, né? Aqui, vocês não estão fazendo uma prova, então vocês podem fazer, professor, eu vou colocar só X. Pode colocar só X, tá? Quando vocês forem fazer uma prova,
para concurso, e se algum dia tiverem que fazer uma prova onde vocês têm que colocar os dados, alguma coisa assim, nunca, né, coloque nenhum tipo de número assim, tipo criado do nada, né, ou coloque alguma informação a mais. Sabe por quê? O que a gente aprendia quando fazia a prova da OAB? Estou falando porque se alguém for fazer amanhã sei lá, faz um concurso, tem que escrever um parecer, né? E daí no parecer o cara bota um número, quer botar um número bonito ali, ou quer se identificar. Porque a preocupação é assim, ó. Aqui sim, no nosso você vai se identificar, tá? Pode criar o número sem problema nenhum. Mas em prova de concurso, a mesma coisa, o exame da OAB, você não pode colocar, né, nem colocar o dado, nem colocar os seus dados, seu nome, porque o avaliador não pode saber quem é que ele está avaliando, e também você nem cria nenhum número. Por quê? Porque senão poderia ter algum tipo de código, do tipo assim, se o cara colocar lá OAB 22222, aí você já sabe que é fulano de tal, ou que é um pessoal lá que você deve aprovar, entendeu? Então, é chamado de identificação de prova. Imagina que o cara faz uma peça super boa e ele faz algo que dê para identificar a peça, o cara é eliminado. Então o cara vai ter que fazer um novo exame, né? O cara é reprovado na hora, tá? Então tá, mas aqui a gente pode colocar, vocês podem colocar, né, que a pessoa faz parte no CRC de Santa Catarina, né, do estado de Santa Catarina, né, cópia anexa estabelecido na rua. Aí, onde que fica, né? Ou, geralmente, assim, ó, eu não vejo o perito botar cópia do seu CRC, tá? Nem advogado, nem nada, a não ser administrativamente. Administrativamente, sim. Administrativamente, por exemplo, se eu tenho que apresentar algum documento no INSS e eu apresento a procuração, eles pedem também a carteira da OAB, tá? Mas, aqui, se eu estivesse fazendo profissionalmente, né, eu faria assim, ó, digamos, você colocou aqui, né, Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Santa Catarina, é claro que a pessoa coloca com o número tal no Conselho Regional do Estado de Santa Catarina, e daí eu botaria assim, ó, em vez de estabelecido na rua, né, eu boto assim, com endereço profissional na rua. Aí pode colocar a rua, né, que daí é assim, na rua, número, né, se é sala, tem o número da sala, aí o bairro, a cidade, né, na cidade de Balneário Camboriú, estado de Santa Catarina, CEP tal. O novo Código de Processo Civil sempre pede que quando é feito a qualificação, ou se você vai colocar mais dados seus aqui, se você for qualificar, eles quiseram trazer algo que é exigir que fosse apresentado o e-mail, para que fosse mais fácil de conseguir, né, intimar as partes. E atualmente também com a questão das audiências online, né, é uma forma de você conseguir atender. Professor, eu preciso colocar aqui como perito? Já que vai colocar o endereço, coloca endereço eletrônico e coloca o e-mail, beleza? Professor, o que acontece quando o advogado não coloca o endereço eletrônico? Acontece? Acontece, né? O juiz, em alguns casos, ele pede para que as partes apresentem, né, o endereço eletrônico ou para que apresente o endereço eletrônico, tanto do autor quanto do réu. Por quê? Ou algum tipo de informação. Porque facilita o contato. Teve uma situação que eles não conseguiam contato, na verdade teve um que eu queria, né? Eu não conseguia, eu falei, olha, excelência, consegui o telefone celular, se o oficial de justiça, aí o juiz determinou, né, encaminhou para o oficial de justiça e falou assim, ó, podendo ser contactada também pelo telefone. O oficial de justiça entrou em contato por telefone, verificou o melhor horário e citou a pessoa, tá? Então, assim, exemplo, né, também que é possível, ação de alimentos, né? Então, assim, a criança está cobrando os alimentos do pai, né? Então, tenta dar o máximo de informação, e-mail e tudo mais, até porque com o negócio da pandemia, a audiência será online, né? Então, possibilita, já tem e-mail, já consegue contato pelo WhatsApp e já vai adiante, tá? Professor, é possível citar pelo WhatsApp, né? Eu não sou favorável, não funciona e a citação não vai ser pelo WhatsApp, tá? A não ser que a pessoa aceitasse, já informasse e dissesse que tivesse tudo ok, né? Mas se o cara não responde lá, aquele WhatsApp que chega aquela mensagem, né, e depois desaparece, não é válido, né? Beleza. Então, assim, ó, para elaboração, nosso modelo aqui de honorários, né?
para a elaboração desta proposta foram considerados, né? Isso aqui, ó, isso aqui também é padrão, né? Com base em tudo que a gente estudou, ele já está aqui um texto padrão. Professor, quer mudar? Pode mudar? Pode mudar, sem problema nenhum, né? Só que às vezes a pessoa pensa assim, por onde eu vou começar? Aqui já está bem legal. Então ele diz assim, ó, para a elaboração dessa proposta foram considerados a relevância, né, o vulto, o volume de trabalho, o risco e a complexidade dos serviços a executar, as horas estimadas para a realização de cada fase do trabalho, a qualificação do pessoal técnico que irá participar da execução dos serviços e o prazo fixado, né? E aqui, ó, se for, né, acrescentar os laudos interprofissionais e outros inerentes ao trabalho, se for o caso. Se não, o cara vem aqui, deleta essa parte. Beleza. Então, que nem eu falei, isso aqui é um modelo, e aqui ele já traz um modelo, ele traz um quadro, né? Então ele diz, ó, honorários periciais, custo da perícia. E ele traz várias situações, ó. Horas previstas, o valor da hora, né, o R$100 a hora, R$200 a hora, R$150 a hora, e o quanto que vai dar. Então, por exemplo, 2 horas a R$100, R$200 total, né? Então, o que ele traz como situações aqui? Retirada e entrega dos autos. Isso é quando a pessoa tem que se deslocar até o fórum, né, retirar, e depois ele tem que voltar no fórum para devolver o processo. Então ele tem um tempo que ele vai para buscar, né, vai e volta, e depois ele vai e volta para devolver. Leitura e interpretação do processo, é o tempo para estudar o processo. O planejamento, o tempo para planejamento, abertura de papéis de trabalho, elaboração de petições, então quando ele tem que elaborar as petições ou correspondências para solicitar informações e documentos, tá? Isso aqui são horas previstas, então a pessoa estipulou, professor, se eu acho que não tem esse aqui, ó, abertura de papéis de trabalho, elimina, né, deixa sem, ou deixa o quadro igual, mas deixa zerado. Eu vejo que esse modelo, ele serve pelo seguinte, ele é tipo um checklist. O pessoal vai calcular, ele verifica, teve isso aqui, ou vai ter isso aqui, faz um checklist, coloca quantas horas. Vai ter, né, coloca né, tipo como se fosse um tique, e daí ele vai preenchendo, ok? Então, adiante, né, realização de diligências e exame de documentos. Então, quando ele precisa, por exemplo, ir à sede da empresa, ou ir até uma unidade, uma fábrica, ou buscar documentos na contabilidade, ou qualquer, né, vai haver a necessidade de diligências, né, e mais exame de documentos, né? Por quê? Porque às vezes ele vai até lá, vai levar um tempo buscando esses documentos, né, verificar se esses documentos se eles estão lá. Outro item, pesquisa e exame de livros e documentos técnicos. Realização de cálculos, simulações e análise de resultados, né? Então, ele tem toda uma parte de leitura, de estudo, de planejamento, né? Aí ele tem aqui já a parte da realização dos cálculos, né? Aqui, laudos entre os profissionais, laudos interprofissionais, preparação de anexos e montagem do laudo. Então, ele está montando o laudo, né? Os anexos são os documentos que não são os documentos dele, são documentos de terceiros, documentos da empresa, mas ele precisa apresentar. Por exemplo, professor, digamos que a empresa diz, eu tenho as demonstrações contábeis. Foi você que fez as demonstrações contábeis? Não, mas daí você junta, então, as demonstrações contábeis que lhe serviram de base para você fazer os cálculos. Eu não sei, eu ia dizer que eu vi ontem na televisão, mas não sei se foi ontem. Eu não sei se foi ontem que passou na televisão ou se eu acabei vendo pelo YouTube. Não sei se vocês viram também. Ontem no jornal da Record, ou eu vi uma reportagem que era do jornal da Record, beleza? Que contou o caso de uma mulher que ela era casada com um dos proprietários de uma empresa de logística cujo sobrenome era Luft, e que o patrimônio estimado da empresa em torno de 5 bilhões, foi feita a perícia, só que ao longo da perícia,
foram feitas retificações nas declarações do imposto de renda, ou seja, já tinha sido nomeado perito, eles fizeram essas retificações das declarações da pessoa física do imposto de renda, apresentaram os documentos, e daí, a princípio, parece que o laudo saiu com um valor muito mais baixo. Ele considerou aquelas informações que foram passadas para ele, mas que, a princípio, não condiziam, né? O nome da pessoa chama Luciano Luft. E a mulher, eu não me lembro. Que era uma questão ali de uma separação, né? Depois vocês pesquisem no YouTube, que no YouTube tem ali, o Jornal da Record. E daí parece que a ex-cônjuge, né, chamou novamente a equipe de reportagem da Record e disse que ela estava bem feliz, bem satisfeita. Por quê? Porque o juiz desconsiderou aquela perícia que foi realizada, porque ela foi feita com base em documentos que foram entregues, só que esses documentos eles foram retificados. Aí o advogado disse, olha, não tem problema nenhum você retificar uma declaração de imposto de renda, sem problema nenhum, né? Mas o que acontece é que eles pegaram e deram uma esvaziada na empresa, né, e dos bens do cônjuge também, e acabou dando assim uma boa detonada, né? E parece que a separação em si, a mulher não sabia que estava separando, parece que o cônjuge falou para ela assim, olha, vamos fazer o seguinte, tu assina esse documento que a gente está com receio de perder os bens da empresa, a gente precisa fazer algo chamado blindagem patrimonial. Para a gente fazer essa blindagem patrimonial, a gente vai separar só no papel. Ela assinou o documento, que ela disse que ela assinava vários documentos, passou algumas semanas, o cara simplesmente pegou a mala dele e foi embora, e falou, não, a gente está separado e é isso, está tudo resolvido, né? Beleza? Então, só para a gente ver situações, né? A gente tem situações, inclusive, que envolve, né, a questão de um divórcio, que é direito de família, só que tem toda a questão da avaliação de quanto que era a participação dela, né? Não sei se alguém viu essa reportagem. Alguém viu essa reportagem? Não. Beleza. Adiante. Seguindo nosso conteúdo, então a gente tem assim, ó, reuniões com peritos, contadores, assistentes quando for o caso, e reuniões com as partes ou com terceiros quando for o caso, né? Então, assim, vai demandar reuniões, vai ter que conversar com o assistente, vai ter que conversar com a parte, vai ter... Então, assim, isso é um tempo, né? E esse tempo também tem que ser calculado ali na remuneração, né? Redação do laudo e revisão final. Beleza? Aí a gente tem toda a ideia dos honorários periciais. Aí depois, os honorários propostos para a realização da perícia levar em consideração o valor de hora sugerido, né? Aí da onde é que vem isso aqui, né? O valor da hora. Então, o valor da hora você localiza, né? Pelo CRC, ou pelo sindicato dos contadores, que é de por hora trabalhando, totalizando X. Por quê? Porque aqui a pessoa vai dizer, o valor da hora é tanto, você calculou várias horas, porque aqui a pessoa colocou horas previstas, por um valor X de horas, e daí ele vai dizer, no total deu tanto, 5 mil, 10 mil, né? É importante comunicar que, do valor acima, haverá ainda a responsabilidade do perito quanto ao pagamento dos impostos e encargos referentes ao quantum dos honorários periciais. O valor desta proposta de honorários não remunera o perito para responder quesitos suplementares, lembram? Fato que, ocorrendo, garante ao profissional oferecer nova proposta de honorários na forma desse documento. Por último, requer de Vossa Excelência a aprovação da presente proposta de honorários e a determinação do depósito prévio para início da prova pericial. Termos em que pede deferimento. Daí a cidade, né, coloca Balneário Camboriú, nome completo, perito contador, né? Essa parte, fonte, modelo, coisa e tal, é de onde é que ela vem, do Conselho Federal de Contabilidade, essa parte você deleta, beleza? Então tá, eu abri com vocês aqui o modelo de petição de honorários, e a gente fez também tem um arquivo chamado exercício honorários, ó, tá aqui no sala de aula. Esse exercício honorários, ele é o seguinte, ó, porque às vezes fica difícil para saber, né, do tipo assim, tá, mas como é que eu vou estipular? Então, a gente trouxe o exercício 1 e o exercício 2. O exercício 1, a gente vai fazer em conjunto,
né? Não digo montar a petição, porque montar a petição depois é só colocar os dados naquele modelo. Professor, que modelo? Esse modelo aqui, ó. Né? Você tem o modelo, coloca só os dados e você pega e faz assim, um copia-cola aqui, ó, nesse quadro. Cola o quadro bem completinho, né? Coloca aqui o por extenso, os dados de você e beleza. Já está pronto o modelo de petição. O exercício é o seguinte, ó. Ele diz assim, ó, determinado perito contábil foi intimado por um juiz para realizar uma perícia contábil judicial. Para montar a proposta de honorários, o perito levará em consideração os seguintes dados. Então, assim, ó, uma forma de praticar, eu trouxe já o exercício, né, ele tem as linhas do A até o K, que ele diz assim, ó, planejamento da perícia, 3 horas a R$100. E aqui ele traz uma tabela. Então, ó, planejamento dos trabalhos periciais, está aqui, ó, 3 horas, qual que é o valor da hora? R$100. 3 horas a R$100. Próximo, reuniões com assistentes técnicos, 8 horas a R$120. Reuniões com, aqui ó, assistentes, 8 horas a, quanto que era o valor? 120. 8 horas a 120. Eu, particularmente, peguei isso aqui, copiei e joguei lá no Excel. Né? Joga no Excel, transporta para o Excel os dados, e daí você já faz o cálculo. Fica muito mais fácil. Por quê? Porque você faz ele fazer a planilha toda de forma automática, as multiplicações e fazer o somatório. Depois, você pega esse quadro que você fez lá no Excel e joga no modelo de petições. Beleza? Então, qual que é o nosso primeiro objetivo? Nosso primeiro objetivo, o que é? É que vocês façam peguem essa planilha aqui, que o material está lá, e façam esse exercício 1. A parte 1, o que vai ser? Simplesmente vocês calcularem e a gente verifica se ficou alguma dúvida, como é que foi, e a gente faz a nossa conversa para ver qual foi o valor total que vocês chegaram, se está certinho e tudo mais. Aí depois a gente faz o 2, tá? O 2, qual que é a ideia? O 2 vai ser o que vocês vão entregar junto com o modelo de petição. O 1 a gente faz só a correção aqui em conjunto das horas previstas, se deu tudo certinho, beleza? Então, qual que é a proposta? Vou deixar que vocês acessem o arquivo, ele se chama Exercício Honorários, leiam aqui, né? Façam cada um desses pontos aqui. Sugiro jogar esse quadro aqui no Excel e fazer o cálculo. Ah, professor, eu vou fazer aqui na calculadora. Pode ser, né? Coloca na calculadora e coloca os dados. Vou dar um tempo para que vocês façam, a gente retorna 8h15. 8h15 a gente retorna, e daí a gente vê como é que ficou o resultado aqui desse cálculo. A gente faz a correção em conjunto desse exercício, e daí depois a gente vai para o 2. O 2, como é que vai funcionar? O 2 vocês vão fazer, pode ser feito em grupo, né? E daí vocês vão colocar essa resposta ou esse quadro lá no modelo de proposta de honorários, ó, modelo de petição de honorários, e vou entregar, tá? Aí o que eu vou pedir? Eu vou pedir que talvez aqui no campo de cima vocês coloquem, né, deixa talvez aqui com um espaço assim, ó, e vocês coloquem, se vocês forem fazer em grupos até 4 pessoas, que vocês coloquem quem foi que fez, tá? E daí isso aqui vai contar como produção textual, tá? Mas assim, eu vou ficar o tempo todo à disposição para a gente ir tirando dúvidas e conversando, beleza? Então vamos combinar assim, ó, façam essa primeira parte, né, esse exercício 1, 8h15 a gente retorna e faz a correção aqui para ver como é que ficou a respeito dos honorários, tá? Do cálculo aqui de vocês, tá bom? Vou parar a gravação por aqui, 8h15 a gente volta.